Mateus 16, 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Os fariseus eram uma seita que não só seguiam a lei de Moisés, mas eles criavam as suas próprias doutrinas no propósito de, em suas mentes, se tornarem santificados. E eles criam nessas doutrinas, ensinavam ao povo essas doutrinas. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, na existência de anjos, e era também um grupo religioso. Ambos eram rivais. Porém, quando Jesus começa a ministrar, a manifestar a palavra de Deus, a manifestar as obras de fé, obras de salvação, obras que demonstram a santificação, a obediência, o temor, esses dois grupos se uniram para tentar parar, para tentar impedir de Jesus continuar o seu ministério. Porém, nós sabemos que não há quem possa parar a pregação do Evangelho, não há quem possa parar o propósito do Senhor. Agindo Deus, não há quem impeça. E nisso, nós podemos entender que nos tempos de hoje, nós agimos um pouco como fariseus. Nós sempre estamos, muitas vezes, tentando questionar Deus sobre dons, sobre a ação do Espírito Santo, sobre movimentos na igreja, sobre revelações, enfim. Muitas vezes o Senhor já tem falado ao nosso próprio coração e nós questionamos se é verdadeiramente a voz de Deus. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, se nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos a voz do bom pastor. E se nós conhecemos a voz do bom pastor, não há do que duvidar. Não há do que ter receio. Porque se nós conhecemos a voz do nosso Pai, eu falo do Pai carnal, Pai terreno, aonde quer que a gente esteja, quando Ele chamar pelo nosso nome, a gente vai entender, essa é a voz do meu Pai. Uma mãe, quando chama um filho, ele também pode estar aonde ele estiver. Mas a voz da mãe é única, como a voz do pai é única. E assim, se nós conhecemos a voz de Deus, nós não temos do que duvidar se é Ele ou não. Quando nós vivemos essa dúvida, essa incerteza de se realmente é a voz de Deus ou não é a voz de Deus, nós já estamos desconhecendo o nosso Pai. Isso quer dizer que nós não conhecemos. Porque quando nós conhecemos, nós verdadeiramente gravamos e guardamos a voz dele no nosso coração. E aonde quer que a gente esteja, ao escutar, nós conhecemos que é a voz do nosso Pai. João 10, a partir do versículo 2, diz assim: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma delas, de suas ovelhas, pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. É interessante, né? De modo algum,
o Senhor mostra que elas vão seguir estranho. Pelo contrário, as ovelhas vão fugir dos estranhos. E versos mais abaixo, como o 14, o próprio Jesus também vai completar dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então veja bem, Jesus ele mostra que não só o pastor conhece as suas ovelhas, assim como também as ovelhas conhecem o seu pastor. Reconhece sua voz, ouve e segue. João 8, 42 diz assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis. Isso Jesus falando com os fariseus, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender a minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não entendem a minha voz. Vocês não conhecem a minha voz, porque vocês não conhecem a Deus. Se aqueles fariseus ouvissem a voz de Deus, se aqueles fariseus tivessem experiências, intimidade com Deus, eles reconheceriam que Jesus estava ali em nome de Deus. Estava ali como Emanuel, né? Deus conosco, em caráter, em obras, enfim. Mas eles não compreendiam, porque eles não ouviam, não entendiam o que era a voz de Deus. Mas hoje, no nosso tempo, maravilhoso tempo que nós vivemos, no tempo do Senhor, no tempo em que o véu se rasgou, no tempo em que temos acesso ao Pai, um tempo em que nós podemos orar, buscar a Deus e Ele nos responder e nós ouvirmos a voz dEle, nós não temos do que duvidar do poder de Deus. Nós não temos do que pedir provas a Deus, porque se nós somos íntimos do Senhor, tudo Ele vai nos mostrar, tudo Ele vai nos guiar. E nós não teremos receio de agir, de viver aquilo que fomos orientados pelo Espírito Santo, porque nós conhecemos a voz do pastor que nos guia. Aleluia! Mas aqueles fariseus, eles estavam ali, e saduceus, estavam ali para provar, para tentar a Deus. E o que significa provar e tentar a Deus? Significa testar a Deus no sentido mal. Pôr à prova a palavra do Senhor no sentido mal. Significa desafiar a Deus. E esse sentido é peirazo, que significa tentar enforcar-se. Olha que profundo. Ele diz que é como se você tivesse, quando você tentasse colocar Deus à prova, é como se você estivesse tentando se enforcar, tentando tirar sua própria vida, tentando se suicidar. Esse é o sentido. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: se Deus falar comigo, me der um sinal, eu volto para a presença dele. Eu volto para o caminho do Senhor. Se Deus me der um sinal, eu me reconcilio ou eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós não precisamos desses sinais. E muitos hoje, se entendessem, não pediriam sinais. A palavra está sendo manifestada. Deus fez uma promessa de que Jesus nasceria, de que Jesus seria o Redentor, o Salvador, e Ele cumpriu. As profecias têm se cumprido, a palavra de Deus tem se cumprido, tem havido sinais na terra, sinais no céu.
A palavra de Deus tem sido manifestada de uma forma poderosa, onde não há dúvidas de que Deus está cumprindo tudo o que falou, tudo o que prometeu. Se nós olharmos para isso, e se muitos olhassem para isso, para o que o Senhor já fez e continua fazendo, não teríamos do que questionar, nem do que pedir prova a Deus. Nós não precisamos de sinais. Ele já mostrou o quanto nos ama. Nós precisamos de escolha. Ele já deixou a salvação sobre nós. Ele já deixou escrito tudo o que deveríamos fazer. Ele já enviou o Consolador. A palavra tem sido manifestada. Agora é a nossa vez de crermos, de sermos fiéis, de amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de cumprirmos com a nossa palavra, de olharmos para o autor e consumador da nossa salvação. Ele já nos deu sinais mais do que nós precisamos. Ele tem sido fiel, ele tem sido misericordioso, bondoso. Agora nós que precisamos mostrar a Ele o sinal da nossa fidelidade. Como? Crendo no Senhor, acreditando em Sua palavra, confiando em Sua palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus em nosso coração. Precisamos também seguir o Espírito Santo de Deus, seguir o ensinamento, a instrução que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração. Nós precisamos também continuar em fé, continuar em arrependimento. E se a gente viver dessa forma, assim nós estaremos sendo diferentes dos fariseus. Assim nós estaremos verdadeiramente mostrando que não precisamos de provas, de provar a Deus, de desafiar a Deus quanto à salvação ou quanto a sinais, porque nós confiamos na Sua voz, que está aqui diante de mim e de você, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos arrepender. O ministério do Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que ele veio fazer isso? Porque nós não cremos no Senhor. Porque nós não cremos. Porque nós duvidamos das profecias, duvidamos do Espírito Santo, duvidamos da salvação, duvidamos da palavra de Deus, duvidamos do sacrifício de Cristo. Nós duvidamos e duvidamos e duvidamos. E é necessário que o Espírito Santo venha para nos convencer de algo que é verdadeiro, de algo que é justo, de algo que é poderoso. Então, diante de tudo o que foi falado aqui, eu repito mais uma vez: não seja como o fariseu, não seja como o saduceu. O Senhor, Ele mostra que, quando está nublado, sabe-se que vai chover. Quando o céu está avermelhado, sabe ali que vai vir, um período de trevas, de intensas chuvas. E quando nós olhamos, nós conhecemos sobre tudo. Nós conhecemos sobre moda, nós conhecemos até mesmo da vida do outro, que é um pecado. Nós enxergamos as coisas do mundo e conhecemos sobre ciência, sobre psicologia, medicina, sobre um tantão de coisa aí. Mas nós não conseguimos enxergar e conhecer mais do poder de Deus. O Senhor, Ele faz essa exortação sobre nossas vidas, que nós não conseguimos interpretar, principalmente que Jesus já está voltando. E quando compreendemos que Jesus está voltando, não colocamos o nosso coração à disposição
com toda a sinceridade de crer e viver somente para Ele, para o Senhor. E é tempo de voltar ao caminho do Senhor. É tempo de se limpar. É tempo de se firmar. É tempo de parar de duvidar e passar a crer e passar a confiar. O Senhor em breve retornará. O Senhor em breve, Ele vai chamar a sua noiva ao seu encontro. E diante disso, nós não podemos ser encontrados na condição que nós estamos. Em uma condição ainda de dúvida, de incredulidade, ainda numa condição, se o Senhor me der tal sinal, eu vou para Cristo. Não, nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver desses sinais. Nós temos que viver pela fé, pela confiança no Senhor, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Então, diante disso, se você não tem vivido crendo, tem duvidado da voz do Senhor, vá até Ele. Busque conhecer a voz do Senhor. E quando conhecer, siga Ele sem reservas. Siga Ele sem olhar para trás. Siga Ele sem dúvidas no coração. Certamente você estará indo por um caminho de justiça e chegando à glória, à eternidade. Então que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor possa trazer arrependimento ao teu coração, possa trazer fé ao teu coração, possa trazer confiança ao teu coração. Que você não duvide em nada daquilo que o Senhor tem feito. Que você não duvide em nada da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa permanecer te orientando, te dando palavras de exortação, de ânimo, de força, de correção, porque o reino dos céus, ele chegou, mas é necessário que nós venhamos se consertar e o reino dos céus chega para que haja conserto em nossos corações, para que, aperfeiçoados na palavra de Deus, nós possamos ver o Pai. Não só ouvi-los daqui, da terra, mas também ver face a face o seu rosto. Aleluia! Então fica na paz. E se você tem gostado do conteúdo, se você tem sido edificado pelas mensagens, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém, para que essa mensagem também possa edificar outras vidas. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe.